Amém. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde para ministrar uma palavra para vocês de ceia. Meu nome é Daniele Furtado, esse é meu esposo Fernando, e nós somos filhos desse ministério Tropa de Elite de Jesus. E é com muita alegria que nós nos reunimos na plataforma Zoom. Nós temos reuniões de segunda a quinta-feira, temos reuniões para homens, para as crianças, jovens, mulheres, temos sala de oração. E nós nos reunimos, né, através do Zoom. E se você quiser fazer parte, conhecer mais da nossa movimentação em prol do reino, entre em contato conosco através das redes sociais, que vai ser uma alegria ter vocês conosco, em partindo, dividindo, compartilhando da nossa movimentação. Amém, meus irmãos? Amém. E glória a Deus, então, eu vou convidar os irmãos para abrir um texto que está em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 12 e 13, que diz assim: naquela noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Glória a Deus, obrigada, papai, pela tua palavra. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ministrar uma palavra totalmente direcionada para o momento de ceia. No primeiro momento, nós oramos muito uma direção do Espírito Santo. E o Senhor nos levou a buscar, a estudar, a entender o que é a ceia e o que é Jesus, né? Como o pão da vida, como o Cordeiro de Deus. Amém? E nós entendemos que essa passagem em Êxodo, o Senhor, ele está nos trazendo uma simbologia do sangue, que quando o sangue estivesse nas portas do povo, aquele espírito de morte, ele ia passar. E nós entendemos que hoje o sangue de Cristo, ele também está sobre nós. E o sangue de Cristo, ele é uma simbologia, ele é um sinal para o Senhor e também para Satanás. Porque quando o inferno vê o sangue de Cristo que está sobre nós, ele não tem poder sobre nós. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Cristo, amém? E em 1 Coríntios, no versículo 5, no capítulo 5, desculpa, verso 7, nós vamos ver que o versículo nos fala, o apóstolo diz que Jesus, nessa passagem de Êxodo, né, depois nós vamos ver a questão da Páscoa, né? E em 1 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo nos fala que Jesus, que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado, que foi imolado, né? Então, nós entendemos que o Senhor Jesus, né, quando ele morre na cruz, quando ele passou pelo processo da cruz, e ele se torna, então, ele é o pão que nos sacia, nós entendemos também, meus irmãos, que o sangue de Cristo que está sobre nós, ele também, ao momento da ceia, quando nós glorificamos e quando nós consagramos o vinho, nós entendemos que esse vinho, nós podemos celebrar que através de Jesus nós também saímos do Egito. Nós saímos da podridão, do pecado, da escravidão de Satanás. Aonde, lá em Êxodo, foi sacrificado, né, um animal para estar o sangue nos umbrais das portas, para que a morte não se achegasse àqueles que tivessem o sangue. E hoje nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nós podemos celebrar com alegria que nós também saímos do Egito, saímos do pecado, saímos da escravidão. Glória a Deus por isso. Mas também quero falar para vocês, trazer a passagem que está em 1 Coríntios 11, 17, que nos fala sobre a ceia do Senhor. Ali nós temos o apóstolo Paulo nos falando sobre a ceia, nos trazendo um entendimento relacionado à ceia. E algo que o verso 27 me chamou muito a atenção,
Porque o Senhor ali, o apóstolo Paulo, ele estava falando, ele disse que todo aquele que comer o pão, o beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E ele fala, examinem-se, cada um a si mesmo. E então coma o pão e beba o cálice. E aqui o Senhor, ele começou a falar muito comigo. E eu oro em nome de Jesus que você esteja com o coração aberto também para receber do Senhor. Porque se nós formos ver até o verso 30, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala, porque quando nós comemos sem discernir o corpo, nós estamos comendo e bebendo para nossa própria condenação. Que é por isso que em nosso meio existem muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. E aí eu disse, Senhor, o que é discernir o corpo? Será discernir o que é o pão e o que é o vinho? E o Senhor, ele também me trouxe esse discernimento do entendimento do pão, entendimento do vinho, mas discernir o corpo. E aí o Senhor, ele me trouxe, então, que nós precisamos, esse discernir o corpo, é discernir a nós mesmos dentro do corpo de Cristo. Precisamos nos examinar, porque quando nós estamos no corpo do Senhor, e muitas vezes nós continuamos numa vida errada, com picuinhas, com fofocas, com mentiras, enfim, são tantas coisas. Nós estamos pecando, maculando o corpo de Cristo, a igreja. E quando nós estamos para ceiar, nós precisamos, é um momento que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo nos dá a oportunidade de nos examinar e olhar para dentro de nós mesmos. Porque é muito fácil nós queremos discernir o corpo e querer tirar as traves dos olhos dos nossos irmãos e apontar para o pecado e para o erro dos nossos irmãos. Mas precisamos aprender a discernir a nossa parte como corpo. O que eu estou fazendo que eu estou maculando o corpo de Cristo? O que eu estou fazendo que eu estou ferindo o corpo de Cristo, que eu estou ferindo a igreja como corpo? E isso foi algo assim que o Senhor tocou muito no meu coração. Porque muitas vezes nós estamos afligidos, nós agimos por emoção, e muitas vezes, como a pastora falou esses dias, nós não estamos em unidade no corpo. E às vezes nós vamos buscar fora, muitas vezes aconselhamento, às vezes nós temos os nossos pastores, temos a nossa liderança, onde nós podemos buscar um conselho, conversar, tentar resolver situações. E o que nós fizemos? Nós muitas vezes transgredimos porque ficamos pecando no nosso pensamento, estamos maculando o corpo de Cristo. Quando nós buscamos nos ímpios conselhos errados, nós estamos ferindo também o corpo do Senhor. Estamos manchando a igreja, o nome do Senhor. Então, eu creio assim, que esse discernir o corpo é muito mais do que discernir, né, somente o pão e o vinho, mas discernir no que estamos pecando. No que eu, Daniela, estou pecando, no que eu estou fazendo de errado, para que no momento, então, desse memorial, que eu possa me examinar e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu quero celebrar a vida contigo, eu quero celebrar aquilo que tu fez da cruz, eu quero celebrar a vida que tu me destes, mas eu quero estar com o coração limpo, aberto para te receber. Eu quero estar consertada diante de ti, diante do Espírito Santo, para que não haja condenação, porque muitas vezes, através do meu erro, do meu pecado, eu estou atraindo condenação para mim. Muitas vezes estamos sendo disciplinados, vem juízo do Senhor sobre nós, e eu entendo que esse juízo é uma disciplina para que o Senhor nos corrija em amor, para que nós não sejamos condenados como no mundo, com o mundo. Então, eu creio que a ceia, ela é algo muito importante, e hoje eu estou muito agradecida ao Senhor por esse discernimento, e eu lamento muito porque ao longo dessa caminhada com Jesus, eu vejo já vi muitos irmãos, muitas irmãs, alguns ministérios, que na hora da ceia, algumas pessoas, elas não aderem à ceia, não participam. Porque elas se acham, né, que estão em pecado, às vezes o ensino, você está em pecado, você fez isso, você não pode ceiar. E as pessoas ficam no banco. E aí eu fico pensando, quem não peca?
quem não peca? Quem não é digno da ceia? Quem não é digno de participar com o Senhor? De se alegrar com o Senhor? Porque, afinal de contas, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos do pão da vida, do corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz. Todos nós precisamos do sangue, porque Isaías 53 nos fala que foi da vontade do Senhor que ele fosse esmagado, afligido, oprimido, para que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos ter, então, o perdão, vida eterna das nossas iniquidades, das nossas transgressões, das nossas enfermidades, das nossas doenças. Então, nós precisamos buscar entender com mais seriedade, discernir o corpo. Discernir o corpo. Só eu posso me achegar diante do Espírito Santo do Senhor e dizer, Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu estou ferindo o corpo. Com o meu pecado, com o meu erro, com a minha rebeldia, com a minha obstinação, com a minha fofoca, com a minha mentira. Eu estou ferindo o corpo, mas me perdoa. Eu pequei, mas me perdoa. Porque quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E no ato da ceia, então nós podemos receber vida. Podemos receber vida. Podemos novamente ter o sangue de Cristo sobre nós, que nos lava dos nossos pecados. Que mais uma vez, diante dos céus e terra, podemos ver o sangue sobre nós. E aí, o espírito da morte, Satanás, ele não pode mais nos condenar. Então, eu vejo a ceia como uma grande oportunidade de nos achegar diante do Senhor e entender verdadeiramente que Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Pascal. E eu tenho algumas passagens também que o Senhor, ele ministrou meu coração, porque Jesus, ele fala que Ele é o pão da vida, que quem comer dele jamais terá fome. E eu vejo, tem algumas passagens, uma delas está em Mateus 14, 19 e 20. É uma passagem que fala da primeira multiplicação dos pães de Jesus, né? Quando Jesus estava ali para saciar um povo faminto, um povo que estava faminto. E a palavra fala que ele tomou os pães e o peixe. Ele tomou os pães, ele orou, ele abençoou, ele partiu, e ele deu aos discípulos e à multidão. Nós temos também, na última ceia, nós vemos Jesus, ele pegando o pão, ele ora, ele abençoa, ele parte o pão e ele divide. E aí eu entendo, meus irmãos, que o Senhor, nosso Deus e Pai, que nos deu o pão da vida. Então, ele pega o Senhor Jesus na eternidade. Ele toma o pão, coloca o pão entre nós. Quando Jesus ele é batizado, nós vemos o Senhor abençoando Jesus, declarando que ele era um filho amado, ele abençoando, dando a sua bênção a Jesus. E na cruz, nós vemos Jesus sendo partido. Ele é partido em muitos pedaços. Para ser dado a nós. Para ser dado a nós. Aleluia. E então eu vejo que quem pode dizer para nós que nós não podemos criar? Se o nosso Deus e nosso Pai pegou o pão da vida, abençoou, partiu e deu para uma multidão que até hoje deu para nós que somos discípulos e tem uma multidão ainda sedenta de fome de Cristo, de uma fome que só Jesus pode saciar. Só Jesus pode nos saciar. Ninguém mais. Então, eu vejo a ceia hoje, eu estou muito agradecida ao Senhor, porque Ele está nos ensinando a discernir o corpo, ensinando a mim e o meu esposo, a minha casa, a discernir o corpo e a entender o que é o pão da vida. Eu entendo que quando o Senhor Jesus ele fez a última ceia, não era só uma refeição. E para nós hoje não pode ser só um ritual. Não pode ser só algo com um protocolo que devemos fazer, não. É um momento em que nós voltamos a reafirmar o nosso lugar no corpo.
Quando nós lembramos aquilo que ele fez para nós, quando ele foi partido em pedaços para ser dado a nós, para nos dar vida, nós precisamos entender o que o Senhor Jesus estava fazendo. Eu creio que nesses atos, aonde Jesus estava partindo o pão, ele já estava anunciando aquilo que seria feito lá na cruz. E tem uma passagem também que está em Lucas 24, versículo 13. Essa passagem de Lucas 24, versículo 13, nos fala quando o Senhor Jesus, né, quando ele já tinha, após a ressurreição, e nos fala, então, que dois dos seus discípulos, dos homens que caminhavam com Jesus, eles estavam a caminho de Emaús, né? E eles estavam caminhando, conversando, seguindo seu destino, e a palavra fala que eles estavam conversando, discutindo a respeito do que tinha acontecido, né? Que Jesus, ele tinha sido sacrificado, morto na cruz, tinha sido entregue aos fariseus, e eles estavam abatidos, eles estavam entristecidos, eles estavam ali, eu creio, com um abatimento de alma muito grande. Eu creio que eles estavam dessa maneira, porque a palavra fala que eles estavam muito tristes. E no versículo 15, no 14, no 15, fala que enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de ver e reconhecer a Jesus. E no versículo 17, nós vemos Jesus, o próprio Jesus, perguntando para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? E a palavra fala que eles estavam entristecidos, com o rosto abatido, e eles acharam que, eles não reconheceram Jesus, e eles acharam que Jesus era um visitante. E Jesus perguntou para eles, que coisas que vocês estão falando, né? E eles começaram a falar que Jesus era um profeta poderoso, de palavras, diante do Senhor, diante de todo o povo, que ele tinha sido entregue aos sacerdotes. E aí nós vemos Jesus. Eu vejo que Jesus, ele não desistiu daqueles homens. Aqueles homens, eles estavam tão cegos pela dor, pela tristeza, achando que estava tudo perdido, que a esperança deles tinha acabado, e eles não conseguiram enxergar o Senhor ali. Eles não conseguiram ver. Mas Jesus, ele continua caminhando com eles e continua no caminho, falando para eles algumas coisas acerca da palavra. E o próprio Jesus, no versículo 25, ele diz assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E ali eles começaram a falar sobre Moisés e outros profetas. E quando eles já chegaram, então, no seu destino, a palavra fala que Jesus, ele, né, ia seguir adiante, e eles convidaram Jesus, né, não fique conosco, não vá, tá tarde, fique aqui. E lá no versículo 30, fala, então, que Jesus ficou com eles, e quando eles estavam à mesa, Jesus, então, ele tomou o pão, ele deu graças, ele orou, partiu o pão e deu a eles. E aí, quando Jesus entregou o pão a eles, eles abriram os olhos. Eles abriram os olhos, então eles conseguiram ver Jesus. E aí eu vejo quantas vezes o Senhor nos chama para a ceia. Nos chama para a ceia, para partir o pão, para abrir os nossos olhos, e nós só conseguimos olhar para a dor. Nós não olhamos para mais nada, a nossa obstinação, somos levados a pensar, sei lá, em tantas coisas, e nós não enxergamos o próprio Cristo ressuscitado, que foi isso que aconteceu com esses homens aqui. Eles não conseguiram enxergar o Senhor, eles não conseguiram enxergar Jesus. E eu creio que hoje, nessa tarde, o Senhor, ele nos dá uma oportunidade de ceiar com Jesus. Ele nos dá uma oportunidade de sentir o Espírito do Senhor, sentir o próprio Jesus ao nosso lado, tomando o pão, abençoando, partindo o pão e dando a nós. Porque quando o Senhor Jesus, eu entendo assim, que Jesus, ele não só nos deu a vida eterna, mas ele deu tudo. Se eu olhar para a minha vida hoje, eu vejo assim, Deus, ele me deu tudo. Ele me deu tudo. Hoje eu posso me achegar ao Senhor. Ele nos deu autoridade, ele nos deu identidade, ele nos deu aquilo que era para ele, a sua herança, ele nos fez co-participante das obras do Senhor. Ele nos deu tudo. Mas muitas vezes, por falta de discernir o corpo, de discernir
o meu pecado, o meu erro, de colocar diante do Senhor, nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que o Senhor nos dá. Porque não discernimos o corpo, não conseguimos discernir aquilo que precisamos enxergar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, eu quero convidar vocês nessa tarde para ceiarmos com Jesus. Para ceiarmos com Jesus. E mediante aquilo que o Senhor nos fala em Isaías 53, que ele levou sobre si as enfermidades, as doenças, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Antes de nós ceiarmos, eu quero convidar vocês a um momento de reflexão, porque ele é o pão da vida. O salário do pecado é a morte. Se existe algo que você, de alguma maneira, se sacia e que não é Jesus, peça perdão, se examine nesse momento. Discirna você como corpo de Cristo. Se examine. Será que tem algo que você está se saciando? Pode ser tantas coisas. Se examine. Porque a palavra diz que ele já levou sobre ele. Entregue para ele agora. Se existe algo na sua vida, se existe uma enfermidade que é espiritual, se existe uma doença instalada no seu corpo físico, apresente agora para o Senhor, agora é o momento. Agora é o momento de ceiar, agora é o momento de apresentar ao Senhor, de colocar na mesa para o Pai, pedir perdão, pedir que Ele nos lave da iniquidade, da transgressão, do pecado. Esse é o momento de nós nos examinarmos, esse é o momento de discernir o corpo, de discernir a nós mesmos como corpo. Para que não venha condenação, mas que venha a vida de Cristo sobre nós. Para que o favor do Senhor venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome. Amém, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos pegar o pão, vamos orar. 1 Coríntios 11, 24. A palavra fala que na noite que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus. Partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Papai, eu te glorifico, Senhor. Eu exalto o teu nome, Senhor, porque a tua imensa sabedoria, Pai. A tua vontade soberana, Senhor, foi de nos dar Jesus como pão da vida. O Senhor o tomou, colocou ele neste mundo, ao nosso meio, Pai. O Senhor o abençoou no batismo, Pai. E o Senhor partiu, foi a tua vontade partir, para dar ele a nós, papai. E nesse momento, Senhor, eu consagro, Senhor, na autoridade do teu nome, papai, no nome de Jesus, esse pão, Senhor, como corpo de Cristo, papai. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, que no momento, Senhor, que nós estivermos, Pai, comendo deste pão, Senhor, possamos novamente nos achegar a Ti, Senhor. Que aquilo, Senhor, que gera morte, nós saia. Para que a Tua vida, Jesus, que a Tua vida, Cristo, entre em nós. Para que o Senhor nos preencha, papai, nessa tarde, neste dia, Senhor. Nos preencha com vida, Senhor. Nos preencha, Senhor, com aquilo que vem de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Porque só o Senhor pode nos saciar, e neste momento, Senhor, é o momento em que nós nos achegamos à Tua presença, Senhor. Declarando, papai, que nós, Pai, queremos ser saciados somente por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Podemos partir o pão e comer. Primeira Coríntios 25, né? 11, 25. Diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança
confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pegar o nosso suco, né? Vamos orar. Senhor, eu te glorifico, Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Papai. Para cear contigo, Jesus. Consagramos, Pai, o suco da videira, Papai. Com o Teu sangue, Senhor. O sangue que nos lava, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. O sangue que nos purifica, Senhor. O sangue, Papai, que está sobre os umbrais da nossa vida, Senhor. O sangue, Senhor, que nos livra, Senhor, da morte, Senhor. Que nos dá direito à vida, Pai. Te glorificamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, no mais altos céus, Pai. Porque mais uma vez estamos reunidos, Pai, até que o Senhor venha. É até que o Senhor venha, Senhor. É até que o Senhor venha. Celebramos, Pai. Celebramos, Pai, a Tua morte, Senhor, para nos dar vida, Senhor. Celebramos o Teu amor. O Teu amor que nos dá vida, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Te glorificamos, Pai. E consagramos a Ti o suco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quero também deixar aqui para os meus irmãos que o Senhor disse, Pai, que o Senhor só iria beber um vinho novo quando estivéssemos reunidos, Pai, novamente. Quantas vezes, Senhor, nós não conseguimos jejuar por alguns dias, nossa carne lateja, mas o Senhor se abstém do vinho, Senhor, até que estejamos juntos novamente contigo na eternidade, Papai. Eu te glorifico, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és o nosso príncipe e o Senhor nos ensina tantas coisas. Em nome de Jesus, podemos beber o vinho. Esse vinho novo, esse suco, né? Primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Podemos glorificar. Glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Porque até que Ele venha, nós podemos nos reunir nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos irmãos, com a nossa família. Podemos glorificar o Senhor. Porque Ele foi partido para nos dar vida, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de tantas coisas. Glória a Deus. Podemos glorificar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele nos deu tudo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Essa é a nossa palavra de hoje. Agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Amém.